Salve progressistas, sou o Clayson. Hoje eu vou falar sobre a Damares e sobre as complicações que ela teve quando então era ministra de Bolsonaro. Logo no começo do ano, em fevereiro desse ano, o ministro Silvio Almeida, o ministro que ocupa hoje a pasta que era ocupada pela Damares, ele recebeu uma representação do PSOL que fala a respeito de possíveis crimes da Damares que podem fazer com que ela perca o mandato e inclusive pode ensejar até numa prisão da Damares. Eu vou daqui a pouquinho trazer para você em detalhes essa situação para você entender o que está acontecendo. Mas antes eu quero falar sobre algo muito importante que aconteceu ontem, domingo, em Brasília. Infelizmente, as informações que a gente coloca aqui no canal, elas não vão para a grande imprensa e isso me deixa muito triste. Eu gostaria de trazer notícias aqui que já foram muito abordadas para que a gente pudesse só reafirmar e colocar a gravidade das coisas aqui com as nossas análises. Mas muitas vezes a gente acaba colocando informações aqui que não são colocadas em lugar nenhum. Então, o que você vai ver agora nesse vídeo de hoje é chocante. É chocante. E eu vou trazer para você trechos dos discursos que foram feitos em um evento que foi realizado ontem em Brasília de um grupo que é a favor de armas. Veja bem, o evento não teve muitas pessoas, não teve muita adesão, mas a gente percebe o que ocorre, o que está no entorno desse tipo de evento e no entorno desse tipo de pensamento. O grupo chama-se Pró-Armas. E como o próprio nome diz, é um grupo que defende armamento da população, defende armas, defende colocar armas na população. É um movimento que começou com o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro ele teve uma série de ações favoráveis às armas no país. Algumas delas estão sendo, aos poucos, revertidas para o bem da população. Nós tivemos essa situação aqui retratada, inclusive no site do Senado. O governo Lula revoga decretos sobre armas e munições e fixa regras temporárias. Isso aconteceu no 18º dia do governo Lula, né? E já no primeiro dia de mandato ele havia revogado decretos do governo Bolsonaro sobre acesso a armas e munições, e na semana passada o STF manteve a suspensão de decretos de Bolsonaro sobre armas. As normas não valiam desde setembro, agora foram julgadas em definitivo. E o Bolsonaro ele tinha feito coisas assim escabrosas. Antes, para você justificar ter uma arma, você tinha que realmente ter uma razão plausível para isso. Bolsonaro fez uma lei que disse assim: se você morar numa cidade que tem 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, já é o suficiente para você ter armas. Não é só isso. Ele falou, ó, o simples fato de você ter um estabelecimento comercial, uma loja, qualquer coisa, já é suficiente para você ter armas. Então, qualquer pessoa poderia ter armas. Ter uma conta de luz numa cidade qualquer, você já podia comprar armas. Então ele realmente abriu armas para qualquer pessoa. E é óbvio que isso é muito complicado. Isso tudo está começando a ser revertido e nós tivemos esse evento que eu vou trazer agora para você os trechos dos discursos. Você vai se assustar, porque realmente é preocupante. Antes de trazer esses trechos, eu quero fazer um pedido para você. Dê o like no vídeo, por favor. Quando você dá o like, outras pessoas como você, outros brasileiros têm acesso às informações que a gente coloca aqui. Esse é o jogo do YouTube, eu estou jogando o jogo. E eu preciso muito que você se inscreva no canal, mas preciso mesmo. É muito importante para o nosso trabalho que a gente tenha relevância aqui no YouTube. Nós somos um canal pequeno para médio, a nossa proposta é atingir 500 mil, a nossa proposta é atingir 3 milhões, 4 milhões, mas a gente está muito próximo de ter 500 mil de inscritos, então, por favor, se inscreva no canal, faça essa gentileza pra gente, tá bom? Especialmente se não é a primeira vez que você está aqui conosco. Os trechos que eu vou mostrar aqui para você são trechos preocupantes, tá? Nós tivemos lá, por exemplo, aquela deputada que usa a chamada tiara nazista, né? Que o pessoal apelidou de tiara nazista, porque é uma tiara usada por meninas nazistas. Ela esteve presente, ela se faz fotografar com fuzis, ela se diz armamentista, e olha só o discurso que ela fez nesse evento de ontem. Eu sei que a gente está com medo de sair para a rua, eu sei que vocês estão com medo de falar, de se expressar.
Até mesmo eu, como deputada, sei que não tenho a minha imunidade parlamentar garantida. Querem nos tolher o nosso direito de liberdade de expressão, o nosso direito à legítima defesa. Querem dizer que CACs são bandidos, que pessoas que querem proteger o patrimônio e a família não valem nada. Mas tem uma parte da Bíblia que fala: não tenhais medo. Ou então, aquele ditado popular: se tiver medo, vai com medo mesmo. A gente vai vencer. Perceba que é sempre aquele padrão do extremista. Defender armas e ao mesmo tempo defender a Bíblia, defender religião. Eles fazem essa bagunça como se fosse a coisa mais comum do mundo você simplesmente descumprir um dos principais mandamentos, que é não matarás. Então, assim, isso daí já é uma regra, já é algo muito comum. Mas os próximos discursos são ainda mais preocupantes. O Eduardo Bananinho, Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele já começa a entender que há um peso sobre os CACs no 8 de janeiro. Ele tenta negar isso, mas as evidências a respeito disso, elas já apareceram na CPMI dos atos golpistas, e ele ali no discurso ele faz questão de colocar aquelas pessoas contra os políticos que estão investigando, não só os políticos, a própria Polícia Federal está investigando, e ele já adianta mais ou menos o assunto ali no discurso dele. Olha só. Eu vi o ProArmas recebendo um ataque. Pessoas tentando vincular o ProArmas a 8 de janeiro. Sabe o que isso significa? Significa que vocês estão fazendo excelente trabalho. E vocês já são a NRA do Brasil. Vincular o ProArmas aos ataques terroristas no 8 de janeiro significa que o ProArmas está fazendo um excelente trabalho. Você consegue entender? Mas o Bananinha foi mais longe. Ele associou professores a traficantes. Ele compara professores com traficantes, criminalizando, mais uma vez, a educação, que é algo muito comum na extrema-direita, e, mais uma vez, colocando a população contra os professores. Olha esse trecho. Eu vi o ProArmas recebendo um ataque. Pessoas tentando vincular o ProArmas a 8 de janeiro. Sabe o que isso significa? Significa que vocês estão fazendo excelente trabalho. E vocês já são a NRA do Brasil. Aquela mesma conversa fiada de que professores estão doutrinando, como se o que eles fizessem não fosse doutrinar, né? E eles fazem isso constantemente. Agora você vai ver o deputado Caporeso falando a respeito de armar a população, indo num caminho inverso ao que deveria ser a lógica, que é tirar armas da sociedade. É uma coisa muito simples, gente. Se você tem uma sala com 10 pessoas e não há armas entre essas pessoas, não vai haver crime com armas. Ponto final, não tem debate sobre isso. Se você colocar uma arma ou 10 armas, você está aumentando 10 vezes mais a chance de acontecer um crime com armas. Onde não há armas, não há crime com armas. Olha a fala do deputado Caporeso. Nós somos a última resistência. Nós somos o baluarte que impede a sociedade de virar um caos. Porque se tentarem implementar uma ditadura no Brasil, quem vai assegurar a nossa liberdade é a população de bem armada. Não adianta ter um direito humano de legítima defesa, como foi defendido desde a época de Santo Tomás de Aquino, se nós não tivermos os meios necessários para exercer a legítima defesa, que são as armas de fogo. Estamos juntos, não vamos desistir do Brasil, o Brasil é nosso e nós lutamos por Deus, pátria, família e liberdade. Não, o Brasil não é de vocês não, deputado. O Brasil é de todos, o Brasil é de 220 milhões. E tem muitas pessoas que não querem armas. Se ter armas fosse a garantia, como você está dizendo, para não ter uma ditadura no país, a ditadura no Brasil não teria acontecido, porque no momento da ditadura militar, as armas eram vendidas em supermercados, eram vendidas em lojas. Você poderia comprar armas em qualquer lugar. E mesmo assim nós tivemos uma ditadura militar no Brasil.
Então essa ditadura que você diz que pode ser a ditadura do comunismo, essa invenção toda, isso é conversa fiada. Agora, o deputado Francisco Melo, que fez questão, esses vídeos, inclusive esse vídeo aqui foi divulgado nas redes dele, ele fez questão de chamar o Lula e o ministro Dino de bandidos. Bandido, chamou o Dino de bandido. Então esse vídeo precisa chegar até lá para que eles sejam punidos por essas falas. A luta é grande, mas a gente tem que ser realista. Nosso país está sendo governado por um ex-presidiário corrupto, ladrão, que foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Um ministro da Justiça que vai numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho. Então, assim, a gente tem que ser realista. Nós estamos sendo governados por bandidos. Então, nós vamos resistir, nós vamos persistir para tirar essa quadrilha que se instalou no nosso país. É o extremismo em pessoa. E eu estou mostrando aqui para você, todas as falas aqui que eu estou mostrando para você são de deputados, tá? Todas elas. Para você ver o nível do extremismo que nós estamos vivendo no país. Para você entender. Porque não foi só a vitória do Lula. Nós ainda temos um longo caminho pela frente. E coloca aqui no comentário o que você acha a respeito disso, tá? Agora, com relação à ministra Damares, eu acho que essa fala do pastor Henrique, que é deputado, ela vai resumir o que pode acontecer. Presta atenção. O relatório do ministro Silvio Almeida demonstra, com documentação, que o Ministério da Damares tinha consciência plena a respeito da crise humanitária do povo Yanomami. Havendo conhecimento, fica registrado tanto a omissão do Ministério quanto algumas ações, por exemplo, o veto ao fornecimento e abastecimento de água para aquela localidade. Seja por ação, seja por omissão, nós entendemos que é possível a tipificação penal do crime de genocídio. E por isso, nós, do PSOL, estamos entrando agora no Conselho de Ética do Senado para que a ministra possa ter a oportunidade, inclusive, de se explicar. Recentemente, ela, numa entrevista, falou, de forma até um tanto quanto exaltada, que ia se manifestar nos autos do processo. E agora ela vai ter a oportunidade de, no Conselho de Ética do Senado, falar sobre isso. É grave o que está acontecendo lá, e não me parece que foi uma questão de incompetência, muito menos de desconhecimento. Portanto, nosso entendimento, resumidamente falando, havia conhecimento e houve omissão. Uma omissão grave, na nossa opinião. Bem, quando o pessoal apresentou esse pedido que foi acatado pelo ministro dos Direitos Humanos, a Damares, obviamente, ficou muito chateada com isso, ficou revoltada, mas ela não conseguiu apresentar nenhuma resposta objetiva. Passado esse tempo, agora a proposta é aprofundar para que essa situação ela possa tomar corpo, para que realmente a Damares possa começar a responder pelo que ela não fez, pela omissão em relação especialmente aos povos indígenas, e novos elementos estão surgindo. Esses elementos, a ideia é que ele possa chegar nessa semana ou na próxima semana. Nesse período de recesso, o Ministério continua trabalhando, é recesso, obviamente, dos deputados e senadores, mas muitos deputados e senadores vão trabalhar e o Ministério também. E eu vou trazer para você todas as informações a respeito desses novos elementos que surgem contra a Damares e as questões que podem se aprofundar para que ela seja punida por tudo aquilo que ela fez e deixou de fazer. Negar água para os indígenas é algo absurdo. E a gente vai trazer essas informações aqui para você. O que você pensa a respeito disso? Você acha realmente que a Damares pode ser punida por essas ações em relação aos povos indígenas? E sobre a questão de armamentos, você realmente acredita que a solução para a melhora da segurança da nossa sociedade é espalhar armas para todas as pessoas, colocar armas em todas as residências, como pretendia o Bolsonaro? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante, hein? E se inscreva no canal. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem. E você pode nos ajudar sendo membro aqui do canal. A gente saúda os novos membros que estão chegando aqui e membros do nosso Apoia-se.
Os membros do canal e do Apoia-se vão passar a receber as aulas, né? Eu estou colocando aulas de filosofia, sociologia e também as resenhas a respeito de livros. Isso já a partir dessa semana, você que entrar aqui já vai ter essa possibilidade. E a gente também pede para que as pessoas nos ajudem por intermédio do Pix. Esse mês de julho a gente vai ter que fazer a renovação dos nossos softwares aqui de edição do canal, então é muito importante a sua doação. Só se você puder e só se você quiser, tá bom? Mesmo assim, eu agradeço a você que tem esse gesto aqui com o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta, tenha uma boa semana!